Gente, vamos lá. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? Algum membro de alguma igreja? Não, querido. Nós trazemos aqui uma alusão ao que está acontecendo hoje. Você vai ver na profecia de Daniel um bode que vem atacar um cordeiro. E essa questão que aconteceu lá atrás, e é claro, tem a ver com a estátua de Nabucodonosor, parte da estátua, nós estamos, sim, Mônica, nós estamos tentando rever o que isso tem a ver, porque eu tenho visto pessoas misturando as profecias. Preste atenção. Uma das capacidades que nós temos de fazer leitura da profecia e interpretação é compreender quando a profecia fala para o nosso tempo e quando a profecia fala para um tempo vindouro, ou quando a profecia já falou para o tempo passado. Quando você vai em Apocalipse, o Apocalipse para mim é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Por quê? Não é difícil de interpretar os símbolos, é difícil de interpretar os tempos. Porque algumas coisas que João traz têm a ver com o presente dele. Presente de João, lá, quando estava em Patmos. Algumas outras coisas que João veio e descreve têm a ver com o passado de João. E, no entanto, é o nosso passado. Como o presente de João é o nosso passado. Algumas coisas que João vai falar, ou vai demonstrar, tem a ver com o futuro do João, mas que ainda é o nosso passado, porque aconteceu o quê? No século V, no século VIII, no século X, no século XVI, no século XVII, então é nosso passado. Há coisas que João descreve e tem a ver com a nossa geração. Aconteceu nos anos 1970, 1980, 1990, século XX, século XXI. É o nosso presente recente, é o passado recente, é o nosso presente. E há coisas que João está descrevendo que será o futuro de todos, ou seja, o futuro do João, o futuro das profecias que se passaram e o nosso futuro. Então, isso precisa ser bem destacado na linha, a timeline profética, ela precisa ser muito bem embasada para você entender o que foi passado, o que foi presente. Vamos compreender algumas coisas que são importantes. É necessário que você compreenda que essa questão de Daniel com relação ao bode, com relação ao chifre, passou-se ali nos tempos de Alexandre, quando ele pega o Império Oriental e vem com o Ocidente, vem do Mar Egeu, né, vem como um grego e toma. Depois vem os romanos, e os romanos estendem seu Império Mundial até que ele é diluído, dividido em dois e depois esticado. Mas antes disso, o Império Romano se transforma no Império Religioso. Ele deixa de ser o Império dos Césares e passa a ser um Império dos Papas. Entenda isso. O Império Romano ele migra dos Césares para os Papas, porque continua a expansão. Onde o militarismo conquistou, vai se manter agora a religião. E isso já foi feito na Idade Média, né? Em toda a Idade Média até o seu final no século XVI. Então você vai ver que onde tinha Césares, agora tem papas. Onde tinha governadores, agora tem bispos. Onde tinha prefeitos, agora tem párocos, tem as paróquias. Então, o governo foi se expandindo dessa forma e a percepção que nós temos, nesse momento é justamente de que houve essa expansão. Agora, só para você entender, como estamos em relação a outras questões que diz respeito ao que estamos vivendo agora. Em que profético estamos vivendo agora? Tem muita gente já falando assim, não, que a Rússia é Magog, né? E que a Rússia já está fazendo seu papel de quem vai atacar Israel. Olha, muito cuidado, porque a não ser que você tenha tido uma revelação, ou seja, a não ser que você tenha tido a interpretação correta do texto em seu contexto, você não pode afirmar que é ou deixa de ser, porque muitas pessoas disseram que de 1000 passaria, 2000 não passaria, que nos anos 2000 o mundo ia acabar. Outras pessoas disseram isso e aquilo, só que a gente tem que prestar muita atenção nos contextos, gente. Que haverá a terra de Magog que vai gerar Gog, isso a gente entende, mas Magog e Gog, se você for buscar isso dentro dos filhos de Noé,
os filhos de Eber, os hebreus. Se você for pegar isso em Cam, Jafé e Shem, né? Shem, Cam e Jafé, você vai ter que entender que dali se traz três filhos que vão gerar três etnias do ponto de vista bíblico, deixando bem claro, não do ponto de vista científico. Então aí você vai ter os cananeus, semitas, você vai ter os africanos, você vai ter os europeus. Então, vamos ter calma para a gente buscar o que está acontecendo e entender o que está ocorrendo. Primeiro, vamos trazer para o século XX todas as profecias. Vamos buscar para o século XX essas profecias, gente. Tá? Vamos buscar o século XX. As pessoas já estão dizendo dos cavaleiros do Apocalipse. Olha, a questão dos cavaleiros, eu estou respondendo aqui para vocês uma série de coisas que me passaram. Para você falar dos cavaleiros do Apocalipse, você tem que entender que eles vão aparecer dentro de um contexto após o capítulo 4. O capítulo 4, verso 1 de João, ele é muito emblemático, e diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. O capítulo 4, verso 1 e 2, há muitos teólogos, vários teólogos, e alguns renomados, outros nem tanto, mas estudiosos, muito estudiosos, eles entendem que esse capítulo 4, no verso 1, ele nos dá uma percepção de como se, na verdade, houvesse ali um arrebatamento, que João significaria o arrebatamento da igreja, ou arrebatamento para a igreja. Porque você vai ver várias situações. Os 144 mil não precisam estar aqui se a igreja estiver aqui. Porque os 144 mil, lá no meio da situação, eles serão os eleitos para pregar o evangelho. Você vai ter anjo pregando o evangelho. Você vai ter 144 judeus eleitos virgens pregando o evangelho. Você terá teremos duas testemunhas. Então, por que teremos 144 mil? Teremos anjos, teremos Moisés e Elias, possivelmente. Não estou afirmando, mas tudo dá a entender pelo poder que eles têm. Por que aparecem essas três vertentes? Os 144 mil, anjo, Moisés e Elias. Porque a igreja, com certeza, não estará mais aqui para pregar o evangelho. Ela não estará mais, lembrando sempre Jesus falando, se os tempos não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos não se salvariam. Que tempos serão abreviados, Senhor? Quais tempos? A grande tribulação não vai ser abreviada. Ela vai percorrer dentro do tempo em que foi dado. Não vai ter menos do que... A Bíblia fala de 7 anos, que eu não sei se é literal. Eu tenho minhas dúvidas sobre os 7 anos literais da grande tribulação, até porque 7 anos hoje para nós não é nada. 3 anos e meio passa assim para nós. Dia de 2019 era ali. Já passa dizendo 20, 21, 22. 3 anos já se foram. Já estamos novamente numa campanha para a presidência da República. Então eu não sei. Eu não quero ir contra. Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Todo o processo profético ele tem que ser muito analisado. Você, quando trabalha no processo profético, você tem que fazer um brainstorm. Você tem que abrir uma tela e escrever várias situações ao seu redor para que você não interprete rapidamente de forma errada e equivocada. Porque o problema da interpretação é que você pode se lançar numa caminhada sem volta ou se lançar em um engano. Sim, são 144 mil das 12 tribos de Israel. Já expliquei por quê. Os 144 mil serão os evangelistas da grande tribulação. Por quê? Porque eles terão o Espírito Santo por medida, não mais como é para a igreja. Entendendo que Israel está em volta de todo o globo terrestre, então esses 12 mil de cada tribo serão evangelistas em todos os países do mundo, literalmente. Pode ser que num país hajam 3, pode ser que no outro país hajam 4. São 144 mil divididos em todos os países ou em continentes, para que haja pregação do evangelho, eles terão muito poder. Então, como eu disse para vocês, vamos compreender, e aqui a intenção não é
a intenção aqui não é entrar em tese teológica, você é a favor, você é contra, isso aí a gente vai descobrir quando acontecer, né? Quem tem razão, quem deixa de ter razão, a gente vai descobrir quando vai acontecer. O problema de ser a favor é contra, é na questão da interpretação das escrituras. O que está acontecendo agora, gente, ainda não é o momento em que Israel vai ser cercado. Agora não. Por que eu estou dando essa introdução toda? Para que você entenda que a questão do bode, ela foi passada com Alexandre o Grande, e depois vem Roma. Tá? E a questão de Gog e Magog agora, ela não vai ocorrer neste momento, é uma preparação, agora se iniciou. Como é que a gente vai entender isso? Voltando à história. Voltando à história recente, a história fresquinha do mundo. Agora a gente vai começar a entender o que está acontecendo.